Boa tarde, gente. Nós vamos começar uma atividade agora e vamos ter que improvisar o seguinte. Uma boa tarde aí para todos. Nós iríamos fazer um passeio, a gente andar aqui pela PUC. Só que a gente teve um problema, está chovendo. Então a gente vai fazer uma conversa aqui na sala, uma roda. Depois a gente vai, em outro dia, a gente combina a caminhada aí pela PUC. Ok? Vamos fazer assim. Eu acho que todos aqui são meus alunos, né? Mas se tiver alguém de outra turma, depois a gente recolhe aqui a presença, tá bom? Bom, vocês sabem que a gente está na Semana da Cultura Religiosa. E nessa semana, que é a 16ª, a gente está trabalhando esse tema de esperançar o mundo, inovação, espiritualidade e ética. É o nosso campo aqui de trabalho hoje. E eu trouxe aqui um PowerPoint que a gente vai começar por ele, vamos começar, e depois a gente vai fazer a caminhada. Aí a gente vai ficar aqui um pouco com ele. Conhecendo o campus da PUC para esperançar a juventude. Esse é o tema, seria o nosso tema aqui e é o nosso tema. Vamos fazer um percurso biofílico no campus da PUC. Vocês já ouviram falar em biofilia? Não é? Então vamos aqui conversar um pouco sobre isso. Para esperançar a juventude. Por quê? Porque a gente vive num tempo, quando a gente fala muito numa determinada palavra, é porque talvez ela falte. Quando a gente começa a falar muito de que quer comer, é porque a gente está com fome. Quando a gente está satisfeito, a gente não fala da fome. E assim também, quando a gente fala de esperança, a gente está falando muito de esperança nesse nosso tempo, nesse nosso contexto. Tem aqui o jubileu proposto pelo Papa Francisco, nesse ano de 2024 e 2025, que trabalha esse tema, né? Peregrinos da Esperança. Alguém já viu esse livro do Buixang, sobre o espírito da esperança? Alguém já ouviu falar desse livrinho? Ele lançou agora. Eu não comecei a ler, achei muito interessante. Nós estamos falando muito de esperança. Creio, não é? E a gente concorda com isso, é que talvez ela nos falte. E a esperança, vocês sabem que ela não é um verbo. Quem transformou a esperança em verbo foi o Paulo Freire, quando ele fez toda uma fala nesse sentido. Então, para esperançar a juventude. Vocês sabem que lugar é esse? Onde é isso? Na Vila dos Diretórios. Só que não tem mais esse desenho aqui, ficou aqui algumas coisas. Todo início de semestre, o pessoal do design e outras pessoas também fazem às vezes uma colhida, e na colhida eles foram encapando esse lugar. Eu acho muito interessante, porque esse lugar aqui é uma casa de força. Toda a fiação passa por ali e se distribui para a PUC. E eles colocaram, não é, aqui o esperançar nessa casa de força. Quando isso aconteceu, eu falei, poxa, mas que interessante, não é? A esperança realmente é uma casa de força. Pois bem. Percurso biofílico. Dá para a gente construir essa palavra, reconstruir, né, ou desconstruir. Biovida, filos, né, fala da amizade. Biofilia, não é? O biofílico, quem usou primeiro foi o Erich Fromm. Não sabia, eu também fui pesquisar sobre esse título que me deram. Erich Fromm que falava, né, da biofilia lá em 64, o amor apaixonado pela vida e por tudo que é vivo. Esse conceito depois, ele foi ampliado por esse biólogo, Edward Wilson. E isso foi entrando também em outros lugares, na arquitetura, no design. O que se propõe a biofilia? É inserir aquilo que é da vida, da biologia, não é, das experiências nossas, no nosso cotidiano. Vocês já andaram aqui pela PUC. Alguém aqui faz a administração? Não, né? Mas aqui tem a administração, que é aqui o IAG, aqui pertinho. Vocês já entraram ali?
Já viram que tem aqui, por exemplo, as árvores estão dentro do projeto arquitetônico? A biofilia na arquitetura é isso. É você usar o que tem, não só porque não quer tirar aquilo, porque aquilo faz bem, é bonito, agrada aos olhos, descansa. Eu gosto muito da UERJ e moro até lá perto. Mas a UERJ tem uma coisa assim que é um pouco angustiante. É só cimento, né, e corredor. É um projeto arquitetônico intencional, ser daquele jeito. A UERJ foi feito na época da ditadura. A proposta era aquela mesma. Jovem não se encontra, estudante não vai se encontrar. Porque é tudo corredor, é tudo caminho. Você não tem lugar de encontros. Outros lugares, foram construídos de outra maneira. Um dado aqui, que não é nem legal de falar, mas acontece. Na UERJ há muito suicídio, vocês sabem disso, né? Não só por causa que é a UERJ em si, mas é porque ali é confluência de vários caminhos, né? De trem, de metrô, e é de fácil acesso. Então, muita gente sobe sem muito controle, e acaba cometendo suicídio dali. Mas também porque aquele ambiente, ele não é causador disso, mas é muito cimento, muito pouca vida nesse sentido, Aqui a PUC, a gente tem biofilia demais, muito presente. E conhecendo o campus da PUC, a gente vai perceber isso aqui. Quando a gente fala na PUC Rio, a gente sempre pensa no prédio. Ok, realmente é a referência. Mas a PUC é muito mais do que isso. E quando a gente fala PUC, a gente pensa também em sala de aula, que temos muitas. Mas a PUC também é local de encontro. Tem outros lugares aqui. Alguém sabe que lugar é esse aqui? A gente já viu lá na sala, o tempo não passa, Tem aqui nesse cantinho. Tem muitos lugares assim onde a gente encontra e conversa. Temos também no campus espaço para a gente trabalhar concretamente o transcendente. Tem alguns espaços sagrados na PUC. Para quem é religioso, a gente encontra capelas, oratórios, Tem pelo percurso e pelo caminho da gente. Esse lugar é um lugar também muito importante, que é o Pilotis, Ele também foi feito de maneira intencional, pilastras altas, um espaço enorme, de circulação de vento, de tudo que vai passando por ali. O Pilotis é sempre muito aberto e escancarado. E os encontros também que fazemos ali. Muitas das manifestações acontecem nesse espaço do Pilotis. É sempre um espaço de muito aprendizado também. Mas conhecendo o campus da PUC, a PUC não é só a sala de aula, não é só o prédio, não é só o espaço verde em volta, os espaços de encontro do transcendente, mas a PUC também está num contexto. Essa imagem aqui eu gosto muito dela. Aqui tem o Parque da Cidade, Minhocão, os prédios aqui da Gávea, a mata em torno, A PUC está no meio desse vale. A PUC, ela é muita coisa dentro daquilo que ela é. Tem pessoas também na PUC. A PUC não é só o prédio. Eu acho que eu já mostrei essa imagem para vocês em alguma aula, não? Que imagem é essa? Sobre o que está acontecendo aqui? Quem são essas pessoas? São as pessoas que construíram a PUC, de fato. Isso aqui é uma imagem, uma fotografia da época da construção dos prédios. Se você entrar no núcleo de memória da PUC, que tem um núcleo de memória, até naquele material nosso da página de entrada na PUC, você vai encontrar essa imagem aqui. Eu gosto muito dela, porque dá o caminho de que a PUC não é feita só dos prédios, mas das pessoas que o construíram,
e que continua construindo ainda hoje, não só porque os prédios vão subindo, mas porque a PUC é feita dessas relações que estamos tendo aqui, por exemplo, e tantas outras que a gente vai criando pela nossa caminhada. Isto aqui, essa imagem, olha que interessante, é de um grupo de funcionários na festa dos 40 anos. Quantos anos a PUC tem? 80 e pouquinho, 84, 85, eu acho. Todo mundo aqui já morreu, muito provavelmente. Mas eu queria falar dessa senhora aqui. Ela se chamava Joana. Ela pouco sabia de ler e de escrever, ela tinha pouca formação teórica, assim. E ela trabalhou na PUC durante muitos anos, muitos. E depois de muito idosa, acabou se aposentando, mas ela morava ali no Minhocão. Conseguiu uma casa ali para ela, um apartamento. Mas a dona Joana tem um pedaço da história da PUC muito interessante. Vocês sabem que durante a ditadura, a PUC uma vez foi invadida pelas forças de repressão, não é? Aconteceu. Em alguns momentos, voos rasantes de helicópteros também passaram por aqui, assustando e intimidando a comunidade acadêmica. E, sobretudo, num dia, a PUC teve, de repente, entrou uma porção, alguns homens com uniforme de limpeza limpando o campus. Dona Joana percebeu que aqueles homens não eram funcionários da PUC. E ela, junto com um senhor que trabalhava no elevador, começaram a ir de departamento em departamento, falando, olha, a polícia está aí, acho que vão querer prender nossos meninos. E foi juntando o pessoal que tinha um ativismo político. E o que ela fez? Juntou essa garotada, saiu aqui pelo... Aqui, a gente está aqui, né? Saiu aqui pela mata, não tinha ainda a autoestrada, e foram andando pela mata, que ela conhecia a mata, saíram lá no Leblon. E o que contam é que quer dizer, os meninos entraram no ônibus, né? Jovens como vocês, entraram no ônibus e foram embora. E não foram presos. Esse fato acontecido com a dona Joana, né, fala muito aqui das pessoas da PUC. É uma funcionária, não é, mas que estava atenta ao que se passava. Era uma funcionária que conhecia as pessoas, também o universo da PUC era menor. Não é? Era uma funcionária, não só ela, mas outros também, atentos às necessidades e defesa da vida. A PUC não é feita só dos prédios, não é feita só dos alunos, dos professores, mas é também com os funcionários que vão criando as relações aqui dentro. Mais uma imagem aqui da PUC. Vocês sabem quem é esse rapaz aqui? Chama-se Rodrigo Belli, se não me falha a memória. O Rodrigo inventou esta mochila. Chama-se mochila Camelo. Vocês já ouviram falar dela? Ou já ouviram falar dele? Ele é um aluno de design. Porque ele já é formado. Ele era aluno de design e na época da pandemia, ele está de máscara, na época da pandemia, não só na pandemia, mas tem uma matéria no design que eles têm que pensar num problema, e problema real, e a partir daquele problema arrumar uma solução pelo design. E foi o que ele fez. Pensou na questão da água potável. Aqui a gente não está falando do Brasil profundo, muito interior, a gente está falando da Baixada Fluminense. A gente está falando aqui de Jardim Gramacho. Em Jardim Gramacho ele sabia que o pessoal não tinha acesso à água filtrada. Ele pensou essa solução. É uma mochila. Popularmente, o pessoal, a gente tem na MPB uma música chamada Lata d'Água na Cabeça. Lata d'Água na Cabeça, lá vai Maria. Não sei se vocês conhecem essa música. É uma música antiga. A ideia da lata d'água na cabeça não é uma coisa muito simples de você andar com uma lata d'água na cabeça. Ele pensa uma mochila. Essa mochila filtra. Você coloca água, mais fácil de carregar, e você pendura em casa, pendura onde for. Isso agora já ganhou escala industrial. Semestre passado, eu soube, ele não foi meu aluno não, mas ele estava
na ONU fazendo uma fala sobre isso, sobre essa mochila. Pensa só, não é? Para isso aqui acontecer, para essa situação ser resolvida, para isso de fato acontecer, quantas interações aconteceram? Aula, matrículas, estudo, pensar num problema, visitar a comunidade, selecionar os materiais, construir o objeto, testar para ver se ele funciona. Muita coisa aconteceu para que esse dado aqui chegasse a essa imagem final. Quando a gente fala das pessoas da PUC, nós estamos falando de várias situações, de várias pessoas, de várias histórias. Conhecendo a missão da PUC. Sabem que lugar é esse? Onde está isso? Na entrada. Todo mundo conhece essa imagem aqui? Semestre passado eu fiquei muito impressionado, porque no final do semestre eu conversando com uma turma, tinha alunos que nunca tinham visto isso. E a gente passa por ele todo dia quem entra na PUC, né? A missão da PUC passa por aí, acolher pessoas, expandir saberes e voar mais alto. Gosto muito dessa imagem ali da entrada. E para que a gente faz isso? Conhecendo a missão da PUC e conhecendo a PUC, fazendo os caminhos da PUC, novamente para esperançar a juventude. Tem aqui uma sucessão de fotos aqui. A coisa de um mês e pouco atrás, eu estava andando aqui pelo campus e encontrei essa árvore aqui, esse arbusto seco. Eu falei, gente, coitado, está morrendo, não é? Estão replantando algumas coisas. Falei, isso aqui já era, coitado. Está feio aqui no campus, né? Uma semana depois, tinha flores. Estava maior. E agora essas flores deram umas vagens. É bem verdade que pode parecer uma coisa meio ridícula, não é? Para alguns. Que preocupação é essa, né? Mas é uma observação que a gente vai fazendo do cotidiano. E que a gente vai aprendendo a olhar aquilo que nos cerca. Esperançar a juventude para fazer esse processo também de perceber com calma a transformação das coisas. Uma inspiração que a gente vai ter aqui para esse percurso biofílico. Duas aqui inspirações. Alguém conhece essa história aqui dos discípulos de Emaús? Como eu sou de tradição cristã, eu conheço essa história e sempre achei muito instigante. Que história é essa? Jesus ressuscitou, dentro da tradição, Jesus morreu, foi preso, torturado, morre na cruz, e o pessoal vai se dispersando. Duas pessoas que a gente não sabe o nome, ganharam o nome de discípulos de Emaús, porque eles estavam indo para uma outra cidade chamada Emaús, e muito tristes pelo caminho. É no caminho, né, nas coisas do caminho, que a gente vai aprendendo coisas da vida. No caminho que eles estavam fazendo, apareceu um sujeito no meio deles, que era Jesus, e eles não reconheceram. E Jesus começa a conversar com eles e pergunta o que aconteceu. E eles começam a dizer, nossa, você não sabe o que aconteceu? Jesus, que a gente esperava que fosse fazer acontecer, foi preso, torturado. Aí Jesus começa a explicar as escrituras. Mas vocês não tinham ouvido isso? Não sabiam disso? Não é isso? E foi contando por aí. Quando eles chegam, está terminando o dia, eles falam, olha, a gente vai aqui parar para dormir. E Jesus, não, eu vou seguir meu caminho. E eles não tinham reconhecido Jesus. E eles falam, olha, fica conosco, já é tarde, o dia declina. E Jesus ficou. E Jesus, junto com eles, foi partir o pão. No que partiu o pão, eles reconheceram que era Jesus. Essa história eu acho muito interessante, porque fala um pouco desse nosso tempo também. Nós podemos dizer que Jesus primeiro faz uma análise de conjuntura, pergunta o que está acontecendo. Eles falam do que está acontecendo. Depois Jesus tenta interpretar a realidade a partir das Escrituras. Isso também não resolveu o coração de ninguém.
Só no final, quando ele vai partir o pão, que ele usa do símbolo, é que as coisas fazem sentido. É muito interessante isso, né? Esse percurso que a gente iria fazer aqui a pé, a gente vai fazer aqui através de imagens, apresenta esse caminho, como eu mostrava aqui para vocês aqui um pouquinho antes. Dependendo de como a gente olha o caminho e as coisas que a gente vai vendo, a gente pode perceber situações diferentes no nosso cotidiano. Esse caminho, esse encontro de Emaús é algo que me fala muito dentro da minha vida e do que eu faço no meu cotidiano. Eu acho que vocês nunca ouviram falar nesse livro, já ouviram? Eu tenho aqui, a edição que eu tenho, essa aqui é a 21ª, eu tenho aqui a 3ª edição, de 1991. Foi quando eu li esse livro pela primeira vez. Ele chama-se Meditação Andando. Tem os livros que marcam a nossa vida, não é? Esse foi um deles, marcou a minha história, porque ele é dentro do budismo, existe um grupo que trabalha com essa ideia do caminhar, do meditar andando, não é? Meditação andando. E eu aprendi muito com essa meditação andando. Quando falaram desse caminho biofílico, me veio essas duas lembranças. Uma, quando a gente caminha, a gente pode olhar aquilo que está em torno da gente. Devemos olhar. E ao olhar o que está em torno, a gente pode ir refletindo sobre o que a gente está vendo. E nesse sentido a gente vai meditando. E meditando a gente pode ir transformando a nossa vida e o que está em torno da gente. Eu aprendi a andar mais devagar lendo esse livro lá no início da minha juventude. E é uma prática que eu adotei para o meu cotidiano. Eu não ando correndo, eu geralmente ando com muita tranquilidade. Aqui na PUC a gente tem vários caminhos que a gente pode fazer, não é? E eu sempre procuro fazer caminhos diferentes, entrando por lugares diferentes. E a gente vai vendo coisas sempre novas aqui também. Esse texto, né, esse que a gente vai falar aqui, quer dizer, o tema da semana é esse, esperançar o mundo, inovação, espiritualidade e ética. E aqui a gente termina aqui a nossa fala, porque a ideia é que a gente fizesse aqui um caminho biofílico, que a gente fizesse esse percurso. Mas eu vou mostrando umas fotos e a gente vai também fazer esse caminho dentro das possibilidades. Que cada um olhasse, não é? Esse caminho da PUC, aqui dentro, não é? E aí a gente vai esperançando o mundo. Volto a dizer e volto a lembrar que quem transformou a esperança num verbo foi Paulo Freire. A esperança que se torna ação, ela se torna esperançar. Não apenas esperar que a coisa aconteça, mas a gente toma a iniciativa de que a coisa aconteça aqui. E aí a gente ia caminhar. Não é o que a gente vai fazer, porque não demos sorte aqui com o tempo. Eu vou abrir aqui um outro, que está aqui. Tem que dar o F8, não? Só botar para frente, tá? Manda apresentar. Onde está? Só apertar aqui. Aqui. No botão motor. Está aqui já. Nós vamos ver aqui algumas imagens. Deixa eu só passar aqui adiante. Eu também dou o curso de ética socioambiental. E na ética socioambiental, a gente faz esse passeio que está dentro do nosso caminho aqui da PUC. Vocês sabem o que é essa casa comum? Sabe onde é a casa comum? Alguém já viu? Vocês já viram. Onde fica? Um pouquinho aqui acima, não é? Essa casa comum não é essa aqui, porque aqui é o Departamento de Geografia, mas esses dois lugares, não é, retomam a Laudato Si, uma encíclica do Papa, falando que tudo está interligado. Onde é esse espaço aqui do Departamento de Geografia e Meio Ambiente? Vocês conhecem? Sabe onde é isso? Entrando na PUC, à direita, não é?
a gente tem aqui o Departamento de Geografia e Meio Ambiente. Se a gente está falando de biofilia, não é? Nessa perspectiva do Esperançar, a gente está falando de algo que é ligado à ecologia, mas que é ligado também à produção de conhecimento. Esta é a casa comum. O que acontece nessa casa comum? Que atividades tem ali? Várias atividades ligadas à questão ambiental. Quando eu perguntei, vi as nossas amigas ali falando que conhecem. Mas todo mundo conhece esse lugar aqui? Indo aqui pelo IAG, não é? Um pouquinho mais ali adiante, lá nos fundos, a gente encontra essa casa comum. Está aberta, não é? Para a gente conhecer e para a gente visitar. Iríamos dar uma parada lá. Vocês sabem que lugar é esse, o que se trata aqui? Está escrito ali a palavra no início. Aqui tem uma plaquinha. É o Nimajur. Alguém sabe do que se trata? Núcleo Interdisciplinar de Meio Ambiente. JUR é porque é o jurídico. A PUC tem um trabalho assim de ponta na questão do direito ambiental. Não surgiu à toa, surgiu a partir desse professor que começou a fazer grupo de estudos em torno dessa ideia. Onde fica o Nimajur? Vocês sabem onde é ali como é a cantina dos funcionários? Ali nos fundos da cantina tem uma xerox, depois da xerox tem umas portinhas, é ali o Nimajur. Trabalha a questão ambiental, não é pela perspectiva do direito. Alguém sabe que lugar é esse aqui? É o que a gente chama de Jardim das Plantas Bíblicas, o Jardim Bíblico. Na tradição judaico-cristã, as escrituras falam de uma porção de plantas, não é? Frutos, não é? Muitos deles estão aqui nesse jardim. Esse jardim fica do lado da capela. Na capela tem esse mosaico. Alguém sabe de que mosaico, do que se trata esse mosaico? Que cena é essa? Todo mundo já viu esse mosaico, não já? Muito bem. Se você passar ali à noite, a visão é bem diferente. Dependendo da hora do dia que você passe, a luz do sol, na iluminação, vai dar uma imagem muito diferente. Esse mosaico foi feito a partir de uma aquarela do Portinari. Portinari, quando ele morreu, as obras dele ficaram dispersas por aí. O filho dele conseguiu um espaço aqui na PUC, e nesse espaço virou um projeto Portinari, e eles conseguiram catalogar todas as obras de Portinari. Carinhosamente, eles ofereceram para a PUC que era uma aquarela, e a aquarela foi transformada num mosaico. Quem conhece um pouco da tradição cristã, isto aqui foi um momento em que Jesus se perdeu dos pais, e quando encontraram, Jesus estava no templo, depois de 3 dias. Lucas que narra essa história. Não é apenas um mosaico. É uma cena muito interessante. Jesus está mais ou menos na mesma altura deles. Eles são doutores, eles sabem, não é? Eles têm conhecimento. Jesus também tem. Esse mosaico, ou esse grande mosaico, no muro de uma capela, de uma universidade, quer dizer alguma coisa. Quer apontar que talvez, não é, seja um momento de troca, de conhecimento. Jesus está numa atitude daquele que também conversa, daquele que tem algo para oferecer. Olha que interessante. Passando aqui algumas imagens aqui também de outros lugares. Isto aqui é um outro ângulo da capela. Assim de longe não dá muito para perceber. Mas essa capela ela foi inspirada numa sinagoga que tem em Botafogo, chamado
a ARI, Associação Israelita do Rio de Janeiro. A ARI, ela tem o formato de uma tenda. Quem fez o projeto dessa capela da PUC também teve essa proposta de que aqui fosse uma tenda também. A ideia de que Deus habita a tenda. É um ângulo aqui da nossa capela. Olha. Na porta da capela tem essa imagem. Alguém sabe do que se trata essa imagem? Deve ter soltado aqui a pilha. Vocês já viram? Da capela você vê essa obra de arte. Alguém sabe qual é o nome? O que parece? Um beijo. Essa obra se chama O Beijo. Na PUC se tem várias obras que estão aí espalhadas pelo campus e tem geralmente uma plaquinha de identificação. Esse se chama O Beijo. Esse casal se beija há muito tempo, antes mesmo dessa capela existir. Antes de ser capela, aqui era o ginásio. O ginásio esportivo era aqui. Depois o ginásio foi transferido lá para o estacionamento, né? Mas acho assim que é algo para a gente, nesse caminho biofílico, olhar. A relação humana, o encontro, o beijo, o amor entre as pessoas, não é algo estranho ao cristianismo. Não é algo estranho à fé católica. Quer dizer, sobretudo porque isso está na porta da capela. No caminho biofílico que a gente ia fazer, concretamente, nós íamos lá na casa comum. Na casa comum a gente ia subir o morro, tem um morrinho ali. Vocês já foram nas tendas? Aí a gente ia passar pelas tendas e das tendas a gente ia sair aqui na frente. Continuando o nosso caminho, nós íamos chegar no Pilotis. Pilotis esse que traz muitos dos nossos encontros e das nossas possibilidades. Tinha aqui a Dona Joana, que eu já mostrei para vocês antes. Vocês sabem quem é esse sujeito aqui? Esse senhor aqui? Esse senhor se chama Sabin, aquele que fez as vacinas, não é? Da paralisia infantil. Quando ele fez a vacina, não é? Ele abriu mão da patente. Por isso ela também se espalhou rapidamente pelo mundo. Ele veio aqui a PUC, num determinado momento. Dá para... Que imagem é essa? Essa aqui fala do quê? Alguém consegue identificar o que seja? Anos da ditadura, Avenida Rio Branco. Vocês já ouviram falar na passeata dos 100 mil? Essa é a passeata dos 100 mil. Na passeata dos 100 mil está o pessoal da PUC. PUC Estudantes Presentes. Algo de produção científica, algo da participação política, algo do cuidado com as pessoas, como a gente já viu aqui, da Dona Joana. Alguém sabe que lugar é esse aqui? Todo mundo já foi ao Jardim dos Continentes? Por que tem esse nome? Porque cada cantinho dele tem plantas de um lugar do mundo. Não é assim tão completo, mas a ideia é essa. Cada canteiro tem um pedaço do mundo. Todo mundo já esteve aí, não já? Já descansaram ali, não é? Tem espaços muito interessantes aqui. Nós íamos também passar por aqui. Alguém sabe que lugar é esse aqui? Os telefones sempre tocam, né? Desculpe aqui. Vocês já foram aqui nesse... Que lugar é esse? Que pinturas são essas? Quem fez isso? Vocês sabem que a PUC já teve aqui uma comunidade, olha o prédio aqui do Frings, Kennedy, aqui o Leme, aqui tinha uma comunidade. O que tem hoje aqui? O que temos aqui nesse espaço?
hoje? O estacionamento. Tinha uma comunidade aqui, comunidade do Parque Proletário da PUC. Esse Parque Proletário, ele foi, o pessoal foi transferido em 1974. Olha essa imagem aqui, estão vendo? Agora volta aqui. Olha essa imagem aqui, não parece aquela lá? Pessoal de design, artes, eu acho que 3 ou 4 cursos, numa dessa acolhida de calouros, eles fizeram esse painel aqui, pintaram esse painel, fazendo memória das pessoas que moravam aqui. Essa praça é chamada de Praça do Mangue da PUC. Tinha mangue aqui na PUC? Tinha, porque o Rio Rainha não passava onde passa hoje. O Rio Rainha passava lá nesse canto. Quando fizeram aqui a autoestrada Lagoa Barra, aí mudaram o curso do rio, o rio passou a despejar aqui em outro caminho. Os lugares também são lugares de memória. Os lugares também se transformam com o tempo. Os locais também podem ser revistos, não é? Por isso é interessante isso aqui. Entrou na Vila dos Diretórios. Qual o nome da vila? Marielle Franco, porque faz memória da Marielle, da vida dela. Você sabe que Marielle foi aluna da PUC, não sabem? Ela foi aluna de Ciências Sociais. Quando ela começou na PUC, quando ela era caloura, ela foi minha aluna. Eu fui professor dela. Como ela morava na Maré, e eu moro na Zona Norte, a nossa aula também era nesse horário de 3 às 5, então muitas vezes eu dei carona para ela. Nos dias que a gente terminava a aula, deixava ela na estação de São Cristóvão. E a gente ia conversando. E assim durante um bom semestre. Depois fui acompanhando ela pela vida, não é? E fui vendo que ela foi se desdobrando naquilo que ela era. Como jovem, já tinha uma fala, uma participação. Nossa, que interessante essa moça. Quando ela foi assassinada, a PUC rebatizou a vila com o nome de Marielle Franco. Justamente para marcar, não é? Essa pergunta aqui fundamental. Onde está o teu irmão Abel? Onde está o teu irmão? Lembram lá que na história bíblica, quem mata quem? Não é? Caim mata Abel. Há uma morte de irmãos. Essa Vila dos Diretórios, não é? Tem nome. No iniciozinho da vila tem um canteiro que tem uma árvore. Vocês já viram isso? Já observaram? Claro que tem muitas árvores. Mas no primeiro canteiro tem uma plaquinha. Alguém já viu isso? Qual o nome do DCE da PUC? Qual o nome? Raul Amaro, não é? Quem foi Raul Amaro? Raul Amaro foi um jovem, estudante também como vocês, fez engenharia na PUC. Na época não tinha tantas especificações de engenharia, mas ele fez alguma coisa próxima da engenharia industrial, que seria hoje engenharia industrial, eu acho. Depois ele fez uma especialização em economia, estava fazendo aqui na PUC, trabalhava nessa área. Na época da ditadura ele foi preso e torturado e morreu com 1 semana ou 10 dias de prisão e de tortura. Foi sepultado no São João Batista e a morte se deu como morte por problemas de saúde. Quando, alguns anos atrás, em 2014, foi feito os Tribunais da Verdade, no governo Dilma, os Tribunais da Justiça, e fizeram memória aqui do Raul Amaro. Plantaram essa árvore para que a gente nunca mais esqueça.
Quando vocês entrarem na Vila dos Diretórios, observem que no primeiro jardim, quem entra na vila à esquerda, você vai ver essa árvore e tem lá uma plaquinha contando essa história dele. Muitas vezes a gente passa nos locais e a gente passa correndo e não observa, né? Vou passar aqui outra... Espera aí. Vocês já encontraram muitos gatinhos pela PUC? Gatinho que faz mel mesmo, não estou falando de gatos, rapazes bonitos, ou gatas, não é? Esse gato aqui fez pose no dia e eu fotografei ele, não é? Olha que coisa bonitinha. Vocês sabem que a PUC tem esse grupo de felinos do campus. Quem é esse pessoal? Que grupo é esse? Vocês já ouviram falar? Eles cuidam dos gatos da PUC. Vocês sabem, a PUC tem 3 grandes colônias de gato, de felinos. Uma ali perto do Solar, outra ali perto, no final aqui do Leme, ali naquele cantinho que é das artes cênicas, e tem uma outra que é ali na entrada da PUC, na obra do metrô, que eu acho que eles vão depois procurar um outro lugar. Mas eles ficavam muito por ali, naquela banca de jornal. Algumas comunidades. Quem é que cuida dessas comunidades de felinos? Os alunos, professores e funcionários da PUC. Ninguém recebe salário por isso, ninguém é empregado da PUC, nesse sentido, para cuidar dos gatos, mas são pessoas que se preocupam com os cuidados aos animais. Eu tenho cachorro em casa, tenho uma afinidade maior com cachorro. Alguém aqui tem gato? É uma comunidade, né? As pessoas que curtem os animais, não é? Cuidam. Esse pessoal cuida dos gatos aqui da PUC. Se revezam, porque trazem comida todo dia. Vocês sabem que gato, como qualquer outro animal, come todo dia, né? Natal, Ano Novo. Então tem sempre alguém cuidando dos gatos. Não sei se ainda fazem isso, mas geralmente no dia 31 de outubro faziam uma vigilância maior com os gatos. Por quê? Dia 31 de outubro? É medo de pegarem os gatos para alguma coisa, não é? E aí eles cuidam dos gatos da PUC. No nosso passeio, a gente ia passar por uma comunidade aqui dos gatos da PUC também. Nesse sentido, tudo está interligado. Os rios. Vocês já viram em alguma das jaqueiras? A gente tem muita jaqueira na PUC, não sabe disso, né? E na jaqueira, vocês já viram alguma plaquinha dessa aqui? Mão na jaca? Depois observem. Que mão na jaca é essa? Se vocês depois pesquisarem, vão descobrir. Mão na jaca é um pessoal que cuida, aliás, tiram as jacas antes das jacas caírem. Vocês sabem que a jaca é enorme. Diferente do jamelão, quando uma jaca cai em cima de um carro ou em cima de alguém, machuca muito. E as jacas caem. Aqui na PUC, o que o pessoal fazia? Quando a jaca nascia, verde ainda, elas eram cortadas, não tiravam as jacas dos pés. Esse pessoal começou a fazer um outro tipo de trabalho. Eles recolhem, sim, as jacas verdes e começaram a fazer um trabalho com a jaca verde. Vocês já comeram comida natural com jaca? O pessoal faz coxinha de frango, coxinha de galinha, uma porção de coisas, desfiando a jaca verde como se fosse frango desfiado. Tentei fazer uma vez, acho que não deu certo, não gostei muito não. Mas esse pessoal recolhe as jacas, leva para as comunidades, ensina o pessoal a fazer comida a partir da jaca verde, usa os caroços, porque você pode fazer objetos com os caroços, né, com os caroços da jaca, e assim outras coisas também que vão fazendo. Quem é que faz isso? Pessoas da Gávea, daqui do entorno, que tem uma preocupação além, não é, do seu cotidiano, não conseguem abrir um espaço para isso. Vocês já viram que a PUC tem muito projeto de bambu, muita coisa de bambu? Por que tem muita coisa de bambu? Por que tem tanto bambu plantado no campus? Caminhos da biofilia, não é? Tem aqui, que lugar é esse aqui?
Conhece esse lugar? Ali na Concha, não é? Ali naquele espaço lá, que muitas vezes é um dormitório. Ali depois, na hora do almoço, eu gosto de passar ali, olhar, parece um berçário. Uma opção de gente tirando seu cochilo, que é muito importante. Também faz bem. Mas vocês já viram que todo o telhado é feito todo o teto é feito com estrutura de bambu. Quem fez isso, quem puxou e trouxe essa tecnologia para o Brasil, foi um professor que era iraquiano. Jovem, veio para a PUC, começou a trabalhar aqui na PUC, e ele desenvolvia, porque no Iraque se fazia muita coisa com bambu. E ele começa a trabalhar aqui com essa tecnologia de bambu. A PUC tem campo de conhecimento sobre isso. O bambu, vocês sabem, é forte, barato, ele cresce muito rapidamente, não é? Tem muitas vantagens. Por isso, a gente tem tanto bambu por aqui. Vou mostrar aqui mais algumas coisas. Alguém sabe que lugar é esse? Primeiro aqui o FESP. Alguém sabe o que é o FESP? Quando surgiu? Sabe onde fica? Perto ali do Bar das Freiras, em frente tem o FESP. Era Fundo Emergencial de Solidariedade da PUC. Eu acho que agora continua FESP, mas eu acho que tem uma outra sigla, quer dizer, uma outra justificativa de nome. Mas ele surgiu de um momento em que a PUC começou a dar bolsas, a oferecer bolsas de estudo, bolsa na universidade, primeiro para um grupo chamado Pré-Vestibular para Negros e Carentes, lá na década de 90, do Frei Davi, na Baixada Fluminense. Frei Davi, na Baixada Fluminense, ele começou a fazer ele inventou, né, a coisa de pré-vestibular, porque o pessoal não conseguia passar nas provas de vestibular. E ele fez um convênio na época com a PUC. Olha, os alunos que vão fazer vestibular, que passarem, né, precisaria de bolsa. E isso aconteceu. A bolsa foi a primeira etapa. O que o pessoal começou a perceber? Que não só a bolsa era fundamental, era um passo, mas precisava de passagem, precisava de material, de xerox, livro, precisava de transporte, não é? E o FESP nasceu assim, com um grupo, primeiro de funcionários, que começaram a contribuir, e com essa massa de dinheiro se oferecia outras possibilidades aos alunos. Alimentação, xerox, na época era xerox que a gente usava muito, e muitas vezes o transporte. Depois o FESP foi tomando um tamanho maior, e ele hoje está ligado à vice-reitoria comunitária. Pelo FESP, muita gente teve a possibilidade de continuar seu curso universitário. Vocês sabem que a permanência na universidade não é assegurada assim que você passa no vestibular, né? Muitos têm que ter esse apoio. O FIES, que vocês conhecem do governo federal, ele nasceu inspirado no FESP. O pessoal do Ministério da Educação, na época, sabendo aqui da PUC, veio ver o que se fazia, como fazia, que critérios, né? E o FESP nasceu desta forma. Ao lado do FESP tem o NEAM. NEAM foi um trabalho feito também pela PUC, na Rocinha, que começaram a fazer o trabalho na Rocinha, com crianças e adolescentes da Rocinha. Na época se chamava menor, hoje a gente chama de crianças e adolescentes. Mas esse trabalho que começou lá, continuou. Alguém conhece aqui o NEAM? Não é? Abre a possibilidade para muita gente, né? Tem muito garoto, muita menina que entra hoje, depois de muito tempo desse tipo de trabalho, o governo tem lá a regra do trabalhador, não é, do jovem aprendiz. O projeto do jovem aprendiz, a PUC já fazia há muito tempo atrás com o NEAM, sem ter esse nome. Para terminar, a gente tem esse espaço aqui,
da capela, que ajuda a gente a pensar nos caminhos que a gente faz na vida, mas esse caminho tem uma intencionalidade. Mas esse caminho também a gente pode pensar numa outra perspectiva. Vocês hoje conhecem esse lugar aqui, não conhecem? Como é que se chama esse pedaço aqui da PUC? Alguém sabe? Chamava-se Parque das Araras. Ah, lá nas Araras. Era aqui. O que tinha aqui nesse lugar, antes de ter isso aqui? Tinha aqui um viveiro de araras. A gente olha para isso hoje e fala, mas como é que a PUC tinha um viveiro de araras? A gente tinha. E não achava que era uma coisa assim absurda. Muitas vezes eu fui passar o tempo sentado ali nas araras. Elas cantavam, faziam uma barulheira danada. A gente achava que isso era muito legal, só que a gente não era arara, né? Para ficar preso no meio de um ambiente tão de floresta, levou tempo, não é? Essa imagem eu acho que fala que a gente pode corrigir rotas da vida, que a gente pode corrigir caminhos. Essa imagem está lá no passado, né? E foi substituída por um outro espaço. A gente pode corrigir caminhos. Nós iríamos fazer aqui um caminho que seria esse caminho físico. Feito assim, não é lá a maravilha do mundo, mas é alguma possibilidade. Voltando lá ao início, em que a gente falava de esperançar o mundo, né? A gente anda muito acelerado. Se a gente andar com maior vagar, se a gente andar com mais calma, talvez a gente consiga ver os lugares, observar. E no que a gente vê, observa, a gente pode pegar um outro ritmo de caminhada, não é? E beber um pouco dessa esperança, do esperançar. Transformar a esperança em verbo. E a PUC tem essa possibilidade, no que ela tem pesquisa acadêmica, tem um espaço aberto, mas não é só a pesquisa acadêmica, o espaço, mas que tem uma intencionalidade, que é a humanização. A PUC é uma universidade católica, não porque tem oratórios católicos pelo caminho, né? Mas pela proposta que ela tem de trabalho e a proposta que ela assume para si, enquanto produção de conhecimento e gestão de vidas, não é? Então vai por aí. Faríamos alguma coisa diferente, mas foi também o que deu para fazer, porque a gente também está inserido num tempo e o tempo nem sempre nos é favorável, né? Hoje choveu. A gente faria uma coisa assim mais dinâmica e mais interessante, que seria de fato andar. Mas é algo que fica como desafio para vocês. Vocês podem, quando andar pela PUC, guarda o celular, não é? E olha o caminho que você está fazendo, não é? Presta atenção, veja o que tem em torno, não é? Aproveite desse espaço e reflita sobre o que a gente vai vendo e que a gente vai construindo nesse espaço. Tá bom? Alguém gostaria de falar de alguma coisa desse lugar, ou desses lugares aqui? Eu tive um aluno, só para não perder aqui, porque eu lembrei aqui agora, eu tive um aluno que era de terreiro, não sei se eu já contei isso para vocês em sala de aula, mas ele dizia que eu gostava muito de chegar cedo na PUC, ele estudava aqui de noite, ele falava, eu gosto muito de chegar no final da tarde, eu sento ali onde tem os bambus, não é? Onde tem ali aquela concha, e ele dizia, eu gosto muito de ficar por ali, que a PUC é um espaço muito aberto, e eu ouço o barulho do vento no bambu, eu lembro de Ansan. Ouço o barulho do rio, eu lembro de Mamãe Oxum. Eu olho aquela floresta, eu penso em Oxóssi. Aí dizia ele que aqui era um espaço onde o sagrado transitava. Ele fazia isso porque ele tinha a cosmovisão, não é, da matriz africana. Cada um é convidado também um pouco disso, né? A esse exercício. A gente está num lugar que não é só um lugar físico, né? Mas que a gente pode aproveitar desse lugar, meditar, curtir, não é? E esperançar a nossa vida também. Eu continuo fazendo isso até hoje. Eu nunca faço, mas muitas vezes não faço o mesmo caminho. Eu vou trocando de caminhos aqui dentro da PUC, para a gente ver outros lugares e ver outras experiências também. Tá bom?
Então, a gente vai se encontrar na próxima semana na sala de aula, segunda-feira. Na outra quarta-feira é feriado, que é dia do professor, mas na segunda-feira a gente retoma lá onde a gente estava no nosso curso. Tem aqui uma lista de presença, que eu vou registrar a presença de quem estava aqui, mas tem alunos que são de outro professor, não tem? Então, quem é de outro professor, a gente vai anotar aqui também de que turma você é. Alguém é aluno da Evinha? Ah. Não, mas esse aqui não tem QR Code. Essa atividade. Ah, então, ó, já tem aqui um QR Code que a gente não tinha. Para quem não é aluno, não precisa assinar. Quem não é meu aluno desse horário, pode fazer no QR Code. Então, vamos lá. Quem é que está aqui?